mapa mental. Este aqui também é um mapa mental. Já este é um mapa conceitual. Então, só de olhar assim de imediato, você já percebe a diferença entre mapa mental e mapa conceitual. O mapa mental, ele é mais, vamos dizer assim, mais sucinto. As informações, elas estão em grandes blocos. No caso, esse que eu estou mostrando aqui é um artigo, tá? E aí, as informações principais relacionadas a esse artigo estão organizadas através de um resumo. Geralmente, a gente faz um resumo e aí tiramos o assunto principal, os assuntos secundários, os assuntos terciários e como eles são explicados. Então, o assunto principal aqui, com base no título, saberes docentes e os professores da educação profissional. Então, o central aqui está professor da educação profissional e tecnológica. Então, os saberes se divide em dois. Para a esquerda, nós temos os saberes docentes e para a direita, os saberes específicos, que são os saberes específicos daquela formação. Em específico, dentre os saberes docentes, aí subdivide-se em mais três, agora para a esquerda novamente. Formação profissional, os saberes disciplinares e curriculares e as experiências informais e não formais. Já agora, indo para a direita, nós temos os saberes específicos que estão relacionados ao contexto tecnológico em que esses professores atuam. Então, perceba que foi estruturado em esferas para mostrar, em círculo, né, para mostrar que isso é um processo contínuo, com cores diferentes para poder mostrar essa divisão, certo? E um degradê de cores ao mesmo tempo para mostrar que ambos estão interligados. E ainda para fortalecer essa integração, nós temos que os saberes docentes se articulam por meio de, assim como os saberes específicos são articulados através, principalmente, do contexto da educação profissional. E por isso nós temos essa última bandeirinha aqui amarela, alinhada com os saberes específicos, que está destacado em amarelo. Já os saberes docentes, como são mais abrangentes, estão ligados às práticas pedagógicas, ao modelo de ação pedagógica e às experiências formativas. Isso de acordo com o texto. Então, observe que tem a questão visual, mas relacionada às concepções. Então, o segredo está em você conseguir traduzir cores, formas, setas que apontam para um determinado saber específico ou que estão ligadas, por exemplo. Aqui do meu lado esquerdo, novamente, essas esferas lilás mais claras, elas apontam por meio de uma seta para os saberes docentes, assim como os saberes disciplinares e curriculares, as experiências informais e não formais. São setas que partem dessas ideias e apontam para os saberes docentes, que, por sua vez, se desenvolve por meio de. Aí nós temos uma outra seta que aponta para essas bandeirinhas aqui embaixo, certo? Então, a articulação das setas mostra a direção também para o entendimento do mapa. Por isso que aqui agora, já do meu lado direito, os saberes específicos, eu não tenho uma seta, eu tenho uma linha que liga os dois, entre saberes específicos e o contexto tecnológico em que atuam, porque que eles estão interligados e não que apontam para. Então, essa é a primeira ideia, né, a concepção para trabalhar com mapa mental. Aí temos também em cima, né, o cabeçalho, a instituição, o nome do estudante, da disciplina, do professor.
a logo da instituição e embaixo nós temos as referências que foram utilizadas. Quanto aos critérios, você pode solicitar aos estudantes que desenvolvam de forma lúdica, eles podem inserir imagens, podem inserir áudios, vídeos, tem alguns mapas que permitem, alguns aplicativos, quer dizer, algumas que permitem a inclusão de áudios, de imagens, de vídeos, de tabelas, de gráficos, e isso vai enriquecendo o mapa mental. Mas o mapa mental é isso aqui, básico, tá? Esse aqui é um outro mapa mental que também está organizado a partir de um tema central, e aí a disposição dessa organização aqui vai muito do entendimento da pessoa em relação àquele assunto, né? Então, como é que ele se subdivide, como é que ele é explicado, as perspectivas, para onde vão, para onde apontam, dúvidas, questões que não são muito claras, elas precisam, né? Aonde elas aparecem interligadas ou se distanciam, apontam para direções opostas. Então, tudo isso pode ser colocado dentro de um mapa e nos critérios avaliativos a gente coloca a questão da organização, a questão do entendimento relacionado à lógica, à coerência, à disponibilidade das informações, as cores utilizadas, elas precisam estar em harmonia. As imagens que forem colocadas também precisam estar em harmonia. Tem que ter uma coerência entre elas. Agora, o mapa conceitual, observe este mapa conceitual. Esse mapa conceitual é de um capítulo de um livro. Então, no meu caso, eu fiz a leitura do capítulo que falava sobre os desafios na organização do currículo integrado. E aí, nesse capítulo, o autor faz um resgate histórico acerca do currículo, no início da estruturação do processo de trabalho e de formação. Aí ele faz todo um resgate histórico, apresenta o currículo utilitarista, o currículo fragmentado e finaliza com a perspectiva do currículo integrado. Então, as formas ovais que estão relacionadas ao currículo, elas estão destacadas em cores. A partir de quê? No currículo utilitarista, ele vai explicar como surgiu a questão da valorização do conhecimento, aqui do meu lado esquerdo, na parte inferior. E aí houve a seleção de saberes, por conta disso, eu inseri aqui um bloquinho com uma imagem representando muitos livros, apontando as setas, né, que esse currículo utilitarista valorizava esse conhecimento científico e tecnológico, que por sua vez esses conhecimentos eram sistematizados, e aí embaixo tem um uma outra explicação de como é que era sistematizado esses currículos, aí tem uma explicação e uma seta apontando. Por sua vez, esse currículo sistematizado, ele serviu de base para a concepção da formação geral. Então já aparece aqui uma outra subdivisão nesse círculo, nesse oval aqui mais escuro, azul escuro. Então nós temos a formação geral, que depois dá origem à formação profissional, que por sua vez, aqui já do meu lado direito, acaba apontando para a organização da formação integrada. Então, compreenda a perspectiva de evolução desse assunto
através da distribuição de cores, através da distribuição de conceitos, de como foi organizado, quais são as possibilidades. Tudo isso foi colocado dentro desse capítulo de livro e foi estruturado aqui. Então, ó, a ideia aqui em cima, onde tem a plaquinha de start, né? É onde deu-se início o entendimento da perspectiva da educação, do processo educativo, a partir do desenvolvimento do trabalho para garantir ali a sobrevivência. Então, essa estrutura aqui foi organizada a partir de uma concepção, por isso que é um mapa conceitual. Então, eu conceituei desta forma. Por quê? Porque muitas vezes os autores vão apresentando as ideias e eles vão e voltam. Eles trazem uma concepção já, por exemplo, da formação integrada e logo no início do capítulo. E depois eles apresentam essa questão de como se deu o início de organização curricular, colocando ali o período cronológico ou histórico. E aí isso complica, né, na hora da gente entender. Mas aí, traçando como se fosse uma linha vertical, onde eu vou inserindo ali os fatos e tentando organizá-los através de uma ordem cronológica, de uma ordem de acontecimento ou de uma ordem de desenvolvimento das concepções, eu vou estruturando, utilizando mecanismos para facilitar o entendimento. Então, foram utilizados vários mecanismos aqui. O primeiro é o de cores, então tudo que está interligado por uma cor está relacionado a um assunto específico que aponta para uma ideia maior. Que no caso aqui, ó, a cor verde está ligada a possibilidades da organização desse currículo integrado. Então, quais são as possibilidades? Elas estão todas destacadas aqui em verde e nos brancos que apontam para o verde, ou verde que aponta para esses brancos. Estão interligados por meio de setas. Foram utilizadas algumas chaves com explicações adicionais relacionadas a um determinado assunto, então isso é só para trazer um pouco mais de criatividade. Algumas imagens, tá? Informações importantes, como decretos, as setas que apontam, no caso aqui, bem no centro, entre currículo fragmentado e currículo dualista, perceba que tem duas setas, seta de ida e seta de volta, de retorno, quer dizer que eles se retroalimentam constantemente. Outra coisa, com relação aos desafios. Então, os desafios estão destacados aqui em azul e em amarelo, por quê? Porque a cor azul aponta para os principais desafios, enquanto a cor amarela aponta para as possibilidades. Então, os desafios é a junção daquilo que impede e daquilo que possibilita ao mesmo tempo. Então é isso, tá? No finalzinho a gente tem também as referências, tudo direitinho, né? O nome do estudante, do professor, da disciplina que solicitou. E é isso, né? Então, o mapa conceitual ele é bem mais complexo do que um mapa mental. Pode ser feito por aplicativo, pode ser feito de forma no papel mesmo, o aluno vai digitando, vai fazendo, vai colocando as formas geométricas ali que ele consegue articular e etc. Né? Outra coisa é que existem muitas ferramentas para trabalhar esses mapas. Deixa eu ver aqui. Esse link aqui, ele traz 12 ferramentas para criar mapas mentais e mapas conceituais, tá? Aí eu vou compartilhar esse link. O importante é a gente saber os conceitos, como articular e o que vai cobrar dos estudantes. E é isso.